Olá, minha gente linda! Chegamos no dia 18 e a lição de hoje ela diz o seguinte: eu não estou sozinho em experimentar os efeitos do meu modo de ver. Bom, essa lição ela é muito importante, como todas as outras, porque ela nos mostra que todos nós passamos por desafios, por situações bem semelhantes. Nós temos a tendência de achar no nosso mundo ilusório e muitas vezes cheio de ego, né? De que nós somos os únicos que passamos por certas coisas, que nós somos assim os sofredores deste mundo. Quando na verdade todos nós passamos por desafios bem semelhantes, desafios de aprendizado, de tudo isso bem semelhantes. E o que essa lição está querendo mostrar é que o efeito daquilo do nosso modo de ver, da nossa maneira de enxergar o mundo, ela não para na gente, né? Ela, ela segue. Como nós já falamos anteriormente, nenhum pensamento é neutro, né? Porque todos eles trazem consigo um efeito. E quando nós vemos o mundo de maneira errada, de maneira, não podemos dizer errada, né? Mas vamos dizer assim, na maneira do medo, nós estamos afetando também as pessoas que estão ao nosso redor, não só coletivamente, através de uma consciência coletiva, como Carl Jung falou, né, na sua teoria, mas também pela maneira que nós lidamos com elas, né, na maneira com que nós vemos a vida, que solucionamos os problemas, que fizemos tudo isso, tem a ver muito com a maneira com que a gente encara e vê esse mundo, né? Então, o que realmente nós temos que entender é que, primeiro, existem três tipos de responsabilidades. A primeira responsabilidade é a de Deus, ou seja, é o negócio dele, né? Então, essa é a primeira responsabilidade. A segunda responsabilidade é a minha responsabilidade. Eu já vou explicar cada uma delas. E temos que entender também que existe a responsabilidade do outro, né? Então, a todos nós, como eu disse anteriormente, nós passamos por coisas semelhantes, e a maneira com que eu vejo o que eu estou passando não somente afeta a mim, mas afeta aqueles que estão ao meu redor. Como nós já também falamos anteriormente, o que é sofrimento? Sofrimento é quando eu quero mudar, brigar com a realidade, com aquilo que é, né? É quando eu quero que aquilo que é não seja, e o que seja é aquilo que eu quero que seja, né? Tá meio complicado, parece meio complicado, mas eu acho que vocês estão pegando. Então, o que acontece? Quando eu entendo que existe a responsabilidade de Deus, ou seja, o que é a responsabilidade de Deus? A responsabilidade de Deus é aquilo que eu não tenho controle, que na verdade ninguém tem, só Ele é o Criador, Ele tem o controle de todas as coisas. Então adianta eu ficar brigando com o tempo, adianta eu ficar brigando com as estações, adianta eu ficar brigando com o estado ecológico mundial, adianta? Não, isso é responsabilidade dele, não minha. Responsabilidade dele se preocupar, dele fazer alguma coisa a respeito, porque na verdade eu querer que não tenha sol, tendo sol não vai mudar em nada. Eu não querer que tenha pessoas passando por dificuldade lá na África, não vai mudar em nada, porque eu estou aqui e eu não posso fazer nada por aquelas pessoas. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que existem certas coisas que só Deus pode fazer. Eu não posso, né? Então eu tenho que deixar na mão dele. Adianta eu querer lutar contra talvez sei lá, um, um possível terremoto, eu posso fazer aquilo que está dentro da minha responsabilidade, nós vamos falar sobre isso já, mas não adianta eu querer ficar brigando com aquilo que não está na minha jurisdição, na minha alçada, né, na minha responsabilidade. E brigar contra o que brigar contra a realidade é uma das fontes de maior sofrimento, né? Porque nós estamos numa luta que com certeza vamos perder se já não perdemos, né? Então essa é a primeira responsabilidade que nós temos que entender, né? Então a primeira coisa quando eu vejo o mundo eu me pergunto, eu posso fazer alguma coisa a respeito? Eu posso mudar?
alguma situação? Isso está dentro da minha capacidade de agir? Se está, bem, vou tentar. Se não está, eu tenho que aceitar como é, porque está fora da minha alçada, e ser feliz e aceitar o que é, como é. Tá? Segundo, é a minha responsabilidade. Então, qual que é a minha responsabilidade? A minha responsabilidade, porque eu tenho livre-arbítrio, a minha maior responsabilidade é saber que eu posso e devo escolher meus pensamentos, escolher a maneira de pensar, escolher o que eu vou acreditar, né? Porque, como nós já falamos anteriormente, o medo só existe porque eu acredito nele. Os pensamentos, eles só se tornam verdade para mim se eu acreditar neles ou não. Então, a minha responsabilidade é questionar cada um desses pensamentos, cada um desses sentimentos, para saber se ele é verdade, se ele está a verdade no sentido de estar alinhado com o que é ou não. Se ele é o reflexo do meu passado, se ele é o reflexo da história que eu conto para mim, ou se ele está em alinhamento com a realidade, com aquilo que é, aquilo que está acontecendo no hoje, que é a única coisa que eu tenho. Porque, como nós já falamos, o passado não existe mais, né? O futuro ainda não veio e a única coisa que eu tenho é este momento presente. Então, a minha responsabilidade diante, vamos contar assim, do mundo, diante da consciência coletiva, é saber se aquilo que eu estou acreditando, se aquilo que eu estou trazendo como verdade, está alinhado com a verdade do que é, com a verdade da realidade. E existe a outra responsabilidade, que é a responsabilidade do meu próximo, né? E nós entendemos que quando eu entro, né, na responsabilidade do meu próximo, quando eu quero cuidar daquilo que é a responsabilidade do meu próximo, não tem ninguém que vai cuidar da minha. Então, isso cria uma desarmonia, cria um senso de confusão. Ou seja, quando eu quero mudar o meu próximo, eu esqueço de trabalhar na minha própria mudança, ou eu não tenho como trabalhar na minha própria mudança, porque eu estou mentalmente vivendo a vida do meu próximo e não a minha própria vida, né? Então, nós temos que entender que existem coisas. Nessa lição, é muito importante entender que estamos todos conectados, né? E nós temos existe uma consciência coletiva, onde todos nós, juntos, nós compartilhamos dessa consciência coletiva, né? E dentro dessa consciência coletiva existe uma realidade, e a realidade é o momento presente, é o que é, né? Se está chovendo, aqui na minha cidade, onde eu estou, a minha realidade é que está chovendo. Mesmo que eu não queira que esteja chovendo, não é minha responsabilidade mudar essa realidade, porque eu não tenho como. Então, se eu quero estar em paz comigo mesmo, com Deus, eu tenho que aceitar a realidade como é e estar em paz com ela, né? Com essa realidade. A segunda coisa é que eu tenho sim a responsabilidade de olhar para mim mesmo, olhar para os meus pensamentos, olhar para os meus sentimentos, olhar e ver se eles estão em verdade, em coerência com aquilo que é, ou se eles estão me fazendo sofrer porque eu estou sempre em oposição àquilo que é, já que eu não posso alterar nem mudar aquilo que verdadeiramente é. Então, a minha responsabilidade através do meu livre-arbítrio é estar fazendo vamos dizer assim, essa autoanálise, essas perguntas, né, para saber se eu estou vivendo de acordo com a realidade e viver de acordo com a realidade daquilo que é, sabendo que Deus é amor e que a realidade é a melhor para mim, ou se eu vou viver contrária a ela, vivendo na realidade ilusória do meu medo, do meu ego, e vivendo nessa luta e nesta confusão constante. A terceira é a realidade do meu próximo, que não está na minha responsabilidade alterar, né? Eu não tenho o poder, nem a jurisdição, nem a autorização, seja o que for, de mudar a realidade do meu próximo. Então, quando eu estou vivendo a vida dele, mesmo que seja mentalmente, eu estou deixando a oportunidade, estou deixando de viver a minha.
e com isso a minha está ficando em abandono. Então, basicamente, o que essa lição está querendo dizer é o seguinte, é que todos nós estamos conectados, aquilo se eu vejo, se o meu mundo está sendo alterado pelo meu ego, se eu vejo erradamente o mundo, automaticamente eu vou ver erradamente a realidade a coletiva, a realidade total, e eu vou prejudicar através dos meus pensamentos errados, a minha visão, com a percepção errada, aqueles que estão ao meu redor, aqueles que estão conectados comigo. Por outro lado, é o meu papel escolher estar em harmonia, em paz com aquilo que é, pois essa é uma realidade de Deus somente e Ele somente pode alterar, né? Então eu aceito o que é, mas eu não tenho condições, eu não tenho poder nem nada que possa fazer para com que eu altere aquilo que é no meu hoje, no meu tempo presente. E depois eu tenho a realidade do meu próximo, que eu também não posso alterar de maneira nenhuma. Então, o meu papel é aceitá-lo assim como é, porque amor é aceitação, e através da aceitação, né, muitas vezes esse próximo, por se sentir amado, ele então vai se abrir para enxergar aquilo que é na realidade dele. Então, é importante entender que somos todos iguais. Deus nos fez únicos, Deus nos fez com a mesma capacidade de ser, com a mesma capacidade de ser o nosso melhor. Por isso, é importante nós entendermos que não é meu papel querer alterar ou querer mudar a visão de alguém, porque este alguém, né, tem a mesma capacidade que eu de descobrir seu próprio caminho, de chegar até a essa visão de amor. O meu papel é aceitar e amar e deixar nas mãos de Deus, porque a responsabilidade e o poder é dele, de fazer com que este alguém que eu amo, que muitas vezes eu gostaria que visse como eu, seja transformado. Mesmo porque ver como eu vejo não necessariamente é aquilo que Deus tem para esta pessoa. Muitas vezes essa pessoa vai ver as coisas de uma maneira diferente, exatamente porque ela tem uma missão diferente do que a minha neste mundo em que vivemos. Então, aceitar, respeitar, cuidar dos meus próprios pensamentos, cuidar dos meus próprios sentimentos, cuidar das minhas próprias percepções, é algo que eu faço para o meu bem, para a minha paz interior, para a minha harmonia comigo mesmo e com Deus, e para o meu bem, para com o próximo, para a minha harmonia, para com o meu próximo, e aceitar ele como é uma questão de amor, porque amor é aceitação, amor é respeito, amor é saber que cada um de nós é único diante dos olhos de Deus e Ele comunica com cada um de nós da maneira com que nós venhamos a entender dentro da nossa essência. E todos nós temos a mesma capacidade, a mesma chance de viver este momento, de encontrar esse Deus amor dentro de cada um de nós. Então é importante entendermos nessa lição que se eu cuido da minha percepção, se eu cuido de amar a mim mesmo, de amar a Deus, de deixar nas mãos dele aquilo que é dele, né? Não querendo me fazer de Deus, querendo achar que eu posso, que eu sei. E se eu cuidar de mim desta forma e aceitar o meu próximo, aceitar a vida dele, aceitar a realidade dele assim como é, eu estou vivendo em amor e eu estou trazendo e fazendo um bem para todos aqueles que estão ao meu redor. Eu espero que você tenha entendido, né? E coloque seus comentários, fala com a gente no grupo e nos vemos então na nossa próxima lição. Um beijo para todos.